Você já imaginou como seria descobrir que o maior amor da sua vida começou com o maior medo que você já sentiu? Esta é a história de uma jovem de 19 anos que foi forçada a se casar com um homem 16 anos mais velho que ela mal conhecia, e como essa união desesperada se transformou na mais pura e verdadeira história de amor. Uma jornada que vai te emocionar do primeiro ao último segundo. Aliás, me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo? Quero saber de qual cantinho do Brasil você está acompanhando essa história. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. Agora, prepare seu coração para uma montanha-russa de emoções. O espelho do quarto refletia uma jovem de olhos castanhos, inchados de tanto chorar. Camila Silva, aos 19 anos, segurava nas mãos trêmulas um vestido branco simples que nunca havia sonhado usar nessas circunstâncias. Era manhã de dezembro em Belo Horizonte, e o calor mineiro contrastava com o frio que sentia por dentro. Camila, você precisa descer. Diego já chegou. A voz de Fátima, sua madrinha, ecoou do andar de baixo com uma urgência que fazia seu estômago revirar. 2 anos haviam se passado desde que sua vida desmoronou como um castelo de cartas. O escândalo que destruiu sua família ainda ecoava em sua mente como um pesadelo que se recusava a ir embora. Seu pai, um contador respeitado, havia sido injustamente acusado de desvio de dinheiro. A vergonha social foi tanta que ele sofreu um infarto fulminante. Sua mãe, devastada, nunca mais foi a mesma, definhando lentamente até partir também. Agora, órfã e dependente dos padrinhos João e Fátima Oliveira, Camila se via diante de uma proposta que a aterrorizava: casar-se com Diego Almeida, um empresário de 35 anos que ela mal conhecia, em troca de salvar a família que a acolheu da falência. Filha, é nossa única saída, havia dito João 3 semanas antes, os olhos evitando os dela. Diego ofereceu pagar todas nossas dívidas e ainda garantir nosso futuro. Tudo o que ele quer é... Bem, você sabe. O que ela sabia era que Diego Almeida era um homem imponente, de quase 2 metros de altura, ombros largos e olhar penetrante que sempre a intimidara. Dono de um império no agronegócio, era conhecido por sua frieza nos negócios e por nunca sorrir. Camila o havia visto algumas vezes em reuniões familiares anos antes, sempre sério, falando apenas sobre trabalho. Camila! A voz de Fátima soou mais alta, quase desesperada. Com as mãos tremendo, ela vestiu o vestido branco e desceu as escadas de madeira da casa simples, onde morava com os padrinhos. Na sala, Diego aguardava de pé, impecável em um terno cinza escuro. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu as pernas bambearem. — Bom dia, Camila! Ele disse com aquela voz grave que sempre a fazia se encolher. — Você está linda! Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. João se aproximou, nervoso, ajeitando a gravata. — Bem, então, vamos ao cartório? Durante o trajeto no carro luxuoso de Diego, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Camila observava pela janela as ruas de Belo Horizonte passarem em um borrão, cada quarteirão a levando para longe da vida que conhecia e em direção a um futuro que a apavorava. — Você está bem? A voz de Diego a fez se sobressaltar. — Ela engoliu em seco. — Estou nervosa. Ele a estudou pelo retrovisor, seu rosto uma máscara indecifrável. É compreensível. No cartório, as palavras do juiz pareciam ecoar de muito longe. Aceita Diego Almeida como seu esposo? O sim que saiu de sua boca foi apenas um sussurro estrangulado. Quando Diego deslizou a aliança em seu dedo, ela fechou os olhos com força, tentando não desmaiar. Após a cerimônia, durante o jantar discreto em um restaurante elegante, Diego finalmente quebrou o silêncio que os envolvia. — Camila, sei que isso não é o que você queria para sua vida. Ela levantou os olhos, surpresa com a suavidade em sua voz. — Mas quero que saiba que farei o possível para que você seja feliz. — Feliz? Como poderia ser feliz casada com um estranho? Mas havia algo em seus olhos naquele momento, uma vulnerabilidade que ela nunca havia notado antes, que fez seu coração disparar por um motivo completamente diferente do medo.
Nós vamos para a fazenda agora, ele continuou. É lá que vivemos. A palavra vivemos fez a realidade atingi-la como um soco. Ela era casada. Era a senhora Almeida. E hoje à noite... Diego pareceu ler seus pensamentos porque, inclinando-se ligeiramente em sua direção, sussurrou: Não tenha medo de mim, Camila, por favor. Mas enquanto saíam do restaurante em direção à fazenda em Araxá, a 3 horas de Belo Horizonte, uma pergunta ecoava em sua mente. Como não ter medo do homem que agora controlava completamente sua vida? A fazenda São Miguel se estendia até onde os olhos alcançavam, banhada pela luz dourada do fim de tarde. Camila nunca havia visto tanta imensidão verde, tanta paz em um só lugar. Mesmo com o coração apertado de ansiedade, não pôde deixar de se impressionar com a beleza do local. 5.000 hectares, disse Diego, notando seu olhar admirado. Meu avô começou com apenas 50. Seu avô? Ela perguntou, surpresa por ele compartilhar informação pessoal. Minha avó, na verdade. Ela me criou. Sua voz carregou uma nota de melancolia que Camila não esperava. Meus pais... Bem, isso é assunto para outro dia. A casa principal era imponente, mas acolhedora, com varandas amplas e jardins bem cuidados. Funcionários se aproximaram respeitosamente para cumprimentar a nova patroa, e Camila ficou tocada pela calorosa recepção. Dona Camila, disse uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Eu sou a Rosário, cuido da casa há 15 anos. Preparei seu quarto. Qualquer coisa que precise, é só chamar. Obrigada, Camila murmurou, notando como todos pareciam genuinamente felizes com sua chegada. Diego a conduziu pela casa, mostrando a biblioteca, a sala de estar com lareira, a cozinha espaçosa. Quando chegaram ao andar superior, ele parou diante de 2 portas. Este é o quarto principal, disse, abrindo uma porta para revelar uma suíte luxuosa com cama king size e vista para os pastos. Este, abriu a porta ao lado, é onde eu vou dormir por enquanto. Camila o encarou confusa. Não entendo. Diego passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que ela percebeu ser um hábito nervoso. Camila, eu sei que você não me escolheu, que isso tudo é... Ele procurou as palavras certas. Uma situação difícil para você. Não vou pressionar nada. Quando, e se você quiser, será sua decisão. O alívio que ela sentiu foi tão intenso que suas pernas quase cederam. Por semanas, a ideia da intimidade forçada com um estranho a aterrorizara mais do que qualquer outra coisa. Você fala sério? Completamente. Seus olhos castanhos a encontraram, sérios, mas gentis. Sua felicidade é mais importante que qualquer outra coisa, Camila. Quero que você saiba disso. Naquela noite, sozinha na suíte principal, Camila chorou. Mas pela primeira vez em semanas, não foram lágrimas apenas de desespero. Havia algo mais. Uma estranha sensação de que talvez, apenas talvez, tivesse se enganado completamente sobre Diego Almeida. Na manhã seguinte, acordou com o som de passarinhos e o aroma de café fresco. Desceu para encontrar Diego na cozinha, já vestido para o trabalho, tomando café com Rosário. Bom dia, ele disse, levantando-se. Espero que tenha dormido bem. Dormi, obrigada. Ela aceitou a xícara de café que Rosário lhe ofereceu. Preciso ir às plantações hoje, Diego continuou. Mas Rosário pode mostrar o resto da propriedade para você. Se quiser, claro. Eu gostaria, sim. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou e saiu. Ele é um bom homem, sabe? Disse Rosário quando ficaram sozinhas, só muito machucado pela vida. Machucado. A mãe dele abandonou ele quando tinha 8 anos. Nunca mais voltou. A avó Benedita criou ele com mão de ferro, mas com amor. Só que ele aprendeu a não confiar em ninguém. Até você chegar. Camila sentiu algo se mexer em seu peito. Até eu chegar. Menina, ele fala de você há anos, desde que te viu naquelas reuniões na casa dos seus padrinhos. Sempre perguntava sobre você, mas nunca teve coragem de se aproximar. Achava que uma moça como você nunca olharia para um fazendeiro caipira. Ele gosta de mim? Rosário riu. Gostar é pouco, querida. Aquele homem está perdidamente apaixonado por você.
Por que você acha que ele fez aquela proposta aos seus padrinhos? O mundo de Camila virou de cabeça para baixo. Ela havia pensado que era apenas uma transação para Diego, uma conveniência. Mas se Rosário estava certa... Não conte para ele que eu disse, Rosário piscou. Deixe ele mesmo te mostrar quem é. Durante o passeio pela fazenda, Camila observou tudo com novos olhos. Viu como os funcionários falavam de Diego com respeito e carinho genuínos. Conheceu a escola que ele havia construído para os filhos dos trabalhadores. Descobriu o ambulatório médico que mantinha para a comunidade. Seu Diego é muito bom para nós, disse Carlos, o capataz. Tem muito patrão por aí que só quer lucro. Ele se preocupa com as famílias, sabe? Meu filho mais novo está fazendo faculdade em Belo Horizonte com bolsa que ele deu. Quando Diego voltou ao final da tarde, encontrou Camila na varanda, observando o pôr do sol. Ele se aproximou hesitante. Como foi seu primeiro dia aqui? Revelador, ela respondeu honestamente. Diego, por que você nunca me contou sobre a escola, sobre o ambulatório? Ele corou ligeiramente. Não é importante. É sim, muito importante. Ela se virou para encará-lo. Você é muito diferente do que eu pensava. E isso é bom ou ruim? Ele perguntou, uma vulnerabilidade clara em sua voz. Camila sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde o casamento. Bom. Definitivamente bom. Naquele momento algo mudou entre eles. A barreira do medo começou a se quebrar, substituída por uma curiosidade genuína. Diego não era o homem frio e calculista que ela imaginara, mas ainda havia tanto a descobrir, tanto a entender, e uma pergunta que não saía de sua cabeça. Se ele realmente gostava dela há anos, por que nunca havia tentado conquistá-la de forma tradicional? 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Camila à fazenda, e uma rotina estranhamente confortável começava a se formar. Diego partia cedo para trabalhar nos campos, mas sempre voltava para almoçar com ela. Durante essas refeições, conversavam sobre os livros da biblioteca, os planos para expandir a escola, pequenas coisas do dia a dia. Camila descobria um homem completamente diferente de suas primeiras impressões. Diego era culto. Havia lido clássicos da literatura que ela nem conhecia. Era gentil com os animais, chegando a adotar cães abandonados. E, surpreendentemente, tinha um senso de humor sutil que a fazia sorrir quando menos esperava. Você sabia que eu queria fazer pedagogia? Ela perguntou em um desses almoços, brincando com a comida no prato. Eu sabia, Diego respondeu, fazendo-a olhá-lo surpresa. João me contou uma vez. Você chegou a começar? 1 semestre apenas. Quando tudo aconteceu com meu pai, tive que parar. Diego ficou em silêncio por um momento, studying her face. E se eu trouxesse professores particulares aqui, você poderia terminar o curso. Você faria isso? Camila, eu faria qualquer coisa para vê-la feliz. A intensidade em sua voz fez o coração dela acelerar. Nos últimos dias, ela havia começado a notar pequenas coisas. Como ele memorizara que ela gostava de açúcar mascavo no café, como sempre deixava suas flores favoritas da fazenda em um vaso na mesa de cabeceira, como seus olhos a procuravam assim que chegava em casa. Por que você fez aquela proposta aos meus padrinhos? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Diego engasgou com o café, seu rosto ficando vermelho. Bem, a verdade, Diego. Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos. Porque sou um covarde. Como assim? Camila, eu te observava há anos nas reuniões familiares. Você era... a mulher mais linda que já vi. Inteligente, doce, educada. Mas eu... Ele fez uma pausa, claramente desconfortável. Sou um homem simples, criado no interior. 16 anos mais velho que você. Achei que nunca teria uma chance com você de forma... normal. Então, quando meus padrinhos precisaram de ajuda, vi uma oportunidade. Sei que foi egoísta, sei que foi errado, mas pensei que talvez vivendo juntos você pudesse... não sei, aprender a gostar de mim. O coração de Camila disparou. Diego, você não precisa dizer nada. Ele se levantou rapidamente. Sei que foi terrível da minha parte. Você nunca me perdoará por isso. Espera.
Ela segurou seu braço e a eletricidade do toque os fez congelar. Não termine de falar por mim. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez Camila viu além da máscara que Diego sempre usava. Viu um homem profundamente apaixonado, mas aterrorizado de ser rejeitado. Eu ainda estou processando tudo isso, ela disse cuidadosamente. Mas preciso que você saiba que não estou mais com medo de você. Não está? Não. Na verdade, estou começando a gostar muito de sua companhia. O sorriso que iluminou o rosto de Diego foi como o nascer do sol. Sério. Sério. Naquela tarde, Diego não voltou ao trabalho. Em vez disso, ofereceu para ensinar Camila a andar a cavalo. Ela nunca havia montado, mas aceitou o desafio. Esta é a estrela, disse ele, apresentando uma égua mansa de pelagem marrom. Ela é muito dócil, perfeita para iniciantes. Com cuidado extremo, Diego ajudou Camila a montar, suas mãos firmes em sua cintura para dar apoio. O toque enviou ondas de calor por todo o seu corpo, um sentimento que ela estava começando a reconhecer e, surpreendentemente, apreciar. Relaxe, ele murmurou, sua voz rouca. Sinta o movimento da égua. Durante a primeira hora, Diego caminhou ao lado da égua, sempre com uma mão próxima para garantir que Camila estivesse segura. Gradualmente, ela foi ganhando confiança. Posso tentar sozinha? Ela perguntou. Tem certeza? Confio em você. E na estrela. Diego montou em seu próprio cavalo, um garanhão negro chamado Trovão, e eles cavalgaram pelos pastos ao entardecer. O vento nos cabelos, a liberdade do campo aberto, a presença forte e segura de Diego ao seu lado, Camila se sentiu mais viva do que há anos. É lindo aqui, ela gritou, rindo pela primeira vez em meses. Você que é linda, Diego respondeu, e quando ela olhou para ele, a intensidade em seus olhos fez seu estômago fazer piruetas. Pararam próximo a um açude, onde desmontaram para descansar. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Diego, Camila disse, sentando-se na grama ao lado dele. Obrigada. Por quê? Por me dar tempo, por me respeitar, por me mostrar quem você realmente é. Ele se virou para encará-la completamente. E quem você acha que eu sou? Um homem bom, muito bom. Ela hesitou, depois continuou. Um homem por quem eu poderia me apaixonar. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Diego estendeu a mão hesitante e tocou seu rosto suavemente. Posso te beijar? Em resposta, Camila se inclinou em direção a ele. O beijo foi suave, respeitoso, mas cheio de uma paixão contida há anos. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Camila, eu sei. Ela sussurrou. Eu também estou sentindo. Mas quando voltaram para a casa, um carro desconhecido estava estacionado na entrada. João e Fátima haviam vindo visitá-los, e pela expressão tensa no rosto de ambos, Camila soube que não era uma visita social. Precisamos conversar, disse João assim que eles entraram na casa. A sós. Diego franziu o senho. Qualquer coisa que tenha a dizer pode ser na frente da Camila. Ela é minha esposa. É exatamente sobre isso que queremos falar. Fátima interveio, seu tom frio. Sobre certas expectativas que não estão sendo cumpridas. Camila sentiu o sangue gelar. O que eles queriam dizer com isso? E por que Diego de repente parecia tão tenso, como se estivesse se preparando para uma batalha? A tensão na sala de estar era palpável. Diego permanecia de pé, uma postura defensiva que Camila havia aprendido a reconhecer quando ele se sentia ameaçado. João e Fátima estavam sentados no sofá, mas suas expressões não tinham nada de relaxadas. Bem, João começou, ajeitando a gravata nervosamente. Já se passaram 3 semanas desde o casamento, e nós, esperávamos que as coisas estivessem mais estabelecidas. Não entendo, Diego disse, sua voz perigosamente baixa. Claro que entende. Fátima interveio, lançando um olhar significativo para Camila. Um casamento precisa ser consumado. Precisa haver compromisso real. Camila sentiu suas bochechas pegarem fogo. Fátima! Não seja ingênua, Camila. Este foi um acordo de negócios. Diego pagou por uma esposa.
não por uma acompanhante. O clima na sala mudou instantaneamente. Camila viu os músculos da mandíbula de Diego se contraírem perigosamente. Cuidado com suas próximas palavras, ele disse, sua voz cortante como uma lâmina. A verdade dói, não é? João se levantou. Você fez um investimento considerável, Diego. Tem o direito de esperar retornos. Retornos? Diego riu, mas não havia humor algum no som. Vocês estão falando da Camila como se ela fosse uma propriedade que comprei. Não foi isso que você fez? Fátima perguntou com falsa inocência. Camila se levantou abruptamente, suas pernas tremendo de raiva. Como vocês podem falar assim? Como podem reduzir minha vida a uma transação comercial? Sua vida? João riu amargamente. Menina, você não tinha vida nenhuma. Estava vivendo da nossa caridade, sem futuro, sem perspectivas. Diego te deu uma oportunidade de ouro, e você não está correspondendo. Correspondendo a quê exatamente? Diego perguntou, dando um passo ameaçador em direção a João. A ser uma esposa de verdade, Fátima gritou. A engravidar, a dar continuidade à família Almeida. Foi para isso que você pagou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Era assim que eles viam seu casamento, como uma transação onde ela era a mercadoria. Saiam, Diego disse, sua voz mortalmente calma. Como? João piscou. Saiam da minha casa. Agora. Diego, seja razoável. Somos família. Vocês não são família minha. Família não trata pessoas como objetos. Diego abriu a porta da sala com força. Tem 5 minutos para saírem da minha propriedade. Você vai se arrepender disso, João ameaçou. Nós sabemos coisas sobre você, sobre seus negócios. Experimentem me chantagear. Diego sorriu, mas era um sorriso perigoso. Vou adorar processar vocês por extorsão. Após a saída tempestuosa dos padrinhos, Camila desabou no sofá, lágrimas rolando pelo rosto. Diego se aproximou hesitante. Camila, eu... É verdade? Ela perguntou sem olhar para ele. Você me vê como uma propriedade que comprou? Deus, não! Nunca! Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Camila, olhe para mim! Quando ela finalmente levantou os olhos, viu tanta dor nos dele que sentiu o coração se partir. Eu fiz aquela proposta porque sou um covarde apaixonado que não sabia como te conquistar. Mas desde o primeiro dia que você chegou aqui, tudo mudou. Você não é minha propriedade, é a dona do meu coração. Mas eles disseram o que pessoas pequenas e gananciosas diriam. Não tem nada a ver com o que sinto por você. Camila estudou seu rosto, procurando por sinais de mentira, mas só encontrou sinceridade devastadora. Diego, eu preciso te contar uma coisa. Desde que cheguei aqui, desde que comecei a te conhecer de verdade, Ela respirou fundo. Acho que estou me apaixonando por você. Os olhos dele se iluminaram, como se ela tivesse acabado de lhe dar o maior presente do mundo. Sério? Sério. Mas agora, depois do que eles disseram, não sei se conseguimos construir algo real sobre uma base que começou assim. Diego ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando suas palavras. Camila, posso te mostrar uma coisa? Ele a levou até seu escritório e abriu um cofre, retirando alguns documentos. O que é isso? O acordo que fiz com seus padrinhos. Ele estendeu os papéis para ela. Leia. Camila leu rapidamente, sua expressão mudando de confusão para choque. Diego, aqui diz que o dinheiro foi dado como um empréstimo sem juros, não como pagamento, e que se você morresse ou se nós nos divorciássemos, eles teriam que devolver tudo. Continue lendo. E tem uma cláusula que diz que se eles tentassem interferir no nosso casamento ou te chantagearem de qualquer forma, o empréstimo se tornaria imediatamente exigível. Diego assentiu. Eu nunca te comprei, Camila. Nunca poderia fazer isso. O que fiz foi ajudar uma família em dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, me dar uma chance de conquistar a mulher que amo. Camila se sentou pesadamente na cadeira. Mas então, por que não me contou isso antes? Porque queria que você gostasse de mim por quem sou, não por gratidão ou obrigação. Naquele momento, Camila compreendeu completamente o homem com quem havia se casado. Diego Almeida
Não era apenas rico e poderoso, era profundamente honrado e considerado. Diego, ela disse, levantando-se e se aproximando dele. Posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Qualquer coisa. Você já esteve com... Quer dizer, já teve outras mulheres? Ele corou profundamente. Algumas, mas nunca amei nenhuma delas. Nunca senti por ninguém nem um décimo do que sinto por você. O coração de Camila acelerou. E se eu te dissesse que quero conhecer esse lado seu? Que quero me entregar completamente para este casamento? Os olhos de Diego se escureceram de desejo, mas também de preocupação. Camila, não quero que você faça isso por pressão ou por sentir que deve. Quero que seja porque você realmente quer. Em resposta, ela se aproximou ainda mais, colocando as mãos no peito forte dele. Eu quero, Diego. Quero muito. Ele a pegou no colo como se ela fosse feita de porcelana, carregando-a a escada acima. Mas quando chegaram ao corredor, ele parou diante do quarto dela. Tem certeza absoluta? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. O que aconteceu naquela noite selou definitivamente a união deles. Diego foi gentil, paciente, apaixonado. Ele a fez se sentir como a mulher mais preciosa do mundo. E quando finalmente se tornaram um só, Camila soube que não havia mais volta. Ela havia se entregado completamente ao homem que já ocupava todo o seu coração. Mas na manhã seguinte, uma ligação mudaria tudo mais uma vez. Camila acordou nos braços de Diego, sentindo-se completa de uma forma que nunca imaginara ser possível. A luz dourada da manhã entrava pela janela, e ela observou o rosto relaxado do marido enquanto ele dormia. Todas as linhas de tensão haviam desaparecido, revelando o homem gentil que se escondia por trás da máscara empresarial. Bom dia, minha linda, ele murmurou quando abriu os olhos, seu sorriso fazendo o coração dela derreter. Bom dia. Ela se aninhou mais próxima dele, sentindo o calor de seu corpo. Não me arrependo de nada. Nem eu. Na verdade, ele hesitou. Nunca me senti tão feliz na vida. Estavam prestes a se beijar quando o telefone de Diego tocou estridentemente. Ele resmungou, mas atendeu. Alô? Sua expressão mudou drasticamente conforme escutava. Como assim ela está aqui? Não. Não diga para ela ir embora. Eu disse não. Camila se sentou na cama, preocupada. O que foi? Diego desligou o telefone, passando as mãos pelo rosto. Minha mãe está na portaria da fazenda. Sua mãe? Camila piscou confusa. Mas você disse que ela te abandonou quando criança. E abandonou. Há 27 anos não a vejo. Sua voz carregava uma dor antiga, profunda. Não sei o que ela quer aqui agora. O telefone tocou novamente. Diego o ignorou, mas continuou tocando insistentemente. Atende, Camila disse suavemente. Talvez seja importante. Não há nada que ela possa dizer que me interesse. Diego, amor. A palavra saiu naturalmente, e ambos ficaram surpresos. Ela é sua mãe. Pelo menos descubra o que ela quer. Ele suspirou profundamente e atendeu. O quê? Pausa. Ela diz o quê? Outra pausa mais longa. Está bem, deixa ela entrar. Mas fica perto. Camila vestiu um roupão rapidamente, enquanto Diego colocava uma calça jeans e uma camisa. Não precisa descer, ele disse. Isso não tem nada a ver com você. Tem sim. Agora somos uma família, Diego. Suas dores são minhas também. Ele a olhou com uma expressão de gratidão e amor tão intensa que ela sentiu lágrimas nos olhos. Desceram juntos de mãos dadas. Na sala de estar, uma mulher de cerca de 50 anos os aguardava. Era magra, bem vestida, mas havia algo desesperado em seus olhos que imediatamente alertou Camila. Diego! A mulher se levantou, tentando sorrir. Meu filho, como você cresceu! Está tão bonito, tão... O que você quer, Vera? A voz de Diego era cortante como gelo. Não posso querer ver meu filho. Seu filho? Diego riu amargamente. Você abandonou seu filho há 27 anos. Deixou um menino de 8 anos chorando na porta, esperando uma mãe que nunca mais voltou. Camila sentiu o coração se partir ao ver a dor crua no rosto de Diego. Instintivamente, apertou sua mão mais forte. Diego, As coisas eram complicadas na época. Eu era muito jovem.
Seu pai havia morrido, eu não sabia como criar uma criança sozinha. Então você fugiu. Cada palavra era como uma punhalada. Me deixou pensando que eu havia feito algo errado, que não era bom o suficiente para ter uma mãe. Não foi assim, Vera notou Camila pela primeira vez. Quem é ela? Minha esposa, Diego respondeu, colocando o braço protetor ao redor de Camila. Camila, esta é Vera. Biologicamente minha mãe, mas na prática uma estranha. Diego, por favor, deixe-me explicar. Explique então. Ele cruzou os braços. Mas seja rápida. Vera respirou fundo, suas mãos tremendo. Estou doente, Diego. Câncer. Os médicos dizem que tenho pouco tempo. Camila viu Diego vacilar ligeiramente, mas sua expressão permaneceu dura. E eu preciso fazer as pazes com meu passado. Preciso do seu perdão. Meu perdão? Diego explodiu. Você quer meu perdão? Onde você estava quando eu tinha pesadelos todas as noites? Quando eu esperava na janela todos os dias, achando que você voltaria? Quando eu cresci pensando que não era digno de ser amado? Camila sentiu lágrimas rolarem pelo rosto, tanto pela dor de Diego, quanto pela clara agonia de Vera. Diego, ela sussurrou. Talvez. Não, ele a cortou, mas gentil. Não há talvez. Ela fez sua escolha há 27 anos. Eu sei que mereci sua raiva, Vera continuou, as lágrimas agora fluindo livremente. Mas, por favor, me deixe contar a verdade completa. Que verdade? Sobre por que eu fui embora, sobre o que seu pai realmente era. Diego congelou. Meu pai morreu em um acidente de carro. Não, Diego, ele morreu sim, mas... Vera olhou para Camila, hesitante. Talvez devêssemos conversar a sós. Não, Diego disse firmemente. Camila, fica. O que você tem a dizer, diga na frente dela. Vera fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Seu pai não morreu em um acidente. Ele se matou, Diego. E antes disso, ele me batia, todos os dias, e começou a bater em você também. O mundo pareceu parar. Diego ficou pálido, cambaleando ligeiramente. Camila o segurou preocupada. Você está mentindo, ele sussurrou. Eu fugi porque ele ameaçou nos matar. A ambos. Ia te levar comigo, mas ele disse que se eu tentasse mataria você primeiro e depois se mataria. As palavras saíam atropeladas agora. Pensei que se eu fosse embora, ele perderia o interesse em você, que sua avó te protegeria melhor do que eu consegui. Isso é verdade. Vera tirou alguns papéis antigos da bolsa. Tem os boletins de ocorrência, as fotos dos hematomas, tudo. Diego pegou os papéis com mãos trêmulas. Conforme lia, sua expressão mudava de raiva para choque, depois para uma dor profunda. Por que não me contou isso antes? Por que me deixou pensar que você simplesmente não me queria? Por que queria proteger a imagem que você tinha do seu pai? E por quê? Porque eu tinha medo de que você não acreditasse em mim. Camila observava tudo com o coração despedaçado, vendo o homem que amava confrontar verdades que mudariam tudo o que ele pensava sobre sua infância. Diego, ela disse suavemente, talvez vocês devessem conversar mais, com calma. Ele a olhou, os olhos cheios de confusão e dor. Eu preciso processar isso. Eu entendo. Vera se levantou. Vou ficar no hotel na cidade por alguns dias. Se você quiser conversar, estarei lá. Após ela sair, Diego desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Camila, eu não sei o que pensar. Toda a minha vida, eu odiei ela por me abandonar. E agora você descobre que ela pode ter salvado sua vida. Camila se sentou ao lado dele, puxando-o para seus braços. Diego, isso não apaga a dor que você sentiu, mas talvez explique muita coisa. Como você consegue ser tão sábia? Ele murmurou contra seu ombro. Não sou sábia. Só te amo o suficiente para querer que você seja feliz. Ele levantou a cabeça, olhando nos olhos dela. Você me ama com todo o meu coração. Eu também te amo, Camila. Mais do que a vida. Mas enquanto se beijavam, ambos sabiam que as revelações daquele dia mudariam tudo. Diego teria que decidir se poderia perdoar uma mãe que o abandonara para salvá-lo, e Camila
Compreendeu que ainda havia muito sobre o passado de seu marido que precisava ser curado. A pergunta era: eles seriam fortes o suficiente juntos para enfrentar todos os fantasmas que ainda estavam por vir? Diego não conseguiu trabalhar naquele dia. Passou horas caminhando pelos pastos. Camila ao seu lado em silêncio respeitoso, enquanto ele processava as revelações da manhã. O sol estava se pondo quando finalmente falaram. "Sabe o que mais me mata?" ele disse, parando próximo ao açude onde haviam compartilhado seu primeiro beijo. "Todos esses anos eu pensei que tinha algo errado comigo, que não era digno de ser amado." Camila segurou sua mão. "Mas agora você sabe que não foi sobre você. Foi sobre protegê-lo." "Foi?" Diego se virou para encará-la. "Ou foi covardia? Uma mãe não deveria lutar pelo filho, não importa o quê. Às vezes amar significa fazer a escolha mais difícil, mesmo que nos pinte como vilões." Ele estudou seu rosto. "Como você consegue ver as coisas de forma tão clara?" "Porque não tenho a dor que você tem nublando minha visão." Ela tocou seu rosto gentilmente. "Diego, você não precisa perdoá-la agora, ou nunca, se não quiser. Mas talvez devesse pelo menos ouvir o resto da história." "Você acha que deveria?" "Acho que você merece saber toda a verdade. E ela merece a chance de explicar." Naquela noite, após um jantar silencioso, Diego finalmente tomou sua decisão. "Vou encontrar com ela amanhã", ele disse enquanto se preparavam para dormir. "Você vem comigo?" "Se você quiser." "Quero. Preciso de você ao meu lado." No dia seguinte, encontraram Vera no hotel da cidade. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite, mas havia esperança em seus olhos quando os viu. "Obrigada por vir", ela disse, sua voz rouca. "Quero ouvir tudo", Diego disse sem preâmbulos. "Desde o começo." Durante as próximas 2 horas, Vera contou uma história de terror doméstico que fez Camila se arrepiar. O pai de Diego havia se tornado progressivamente mais violento após uma série de fracassos nos negócios. Primeiro com ela, depois começando a descontar a frustração no filho pequeno. "A gota d'água foi quando ele te quebrou o braço", Vera disse, as lágrimas fluindo. "Você tinha 7 anos. Ele disse que tinha sido acidente, mas eu vi. E quando você começou a fazer xixi na cama de medo dele, eu soube que precisava agir." Diego tocou inconscientemente o braço esquerdo, uma memória vaga voltando. "Minha avó sempre disse que eu tinha caído da árvore. Pedi para ela nunca contar a verdade. Queria que você tivesse pelo menos uma boa lembrança dele. Então você planejou sua fuga. Durante meses. Juntei dinheiro escondido, procurei emprego em outras cidades, mas quando ele descobriu..." Vera fechou os olhos, revivendo o horror. "Ele me espancou tanto que fiquei internada 3 dias e ameaçou matar você se eu tentasse te levar. Por que não procurou a polícia?" "Procurei, mas ele era respeitado na cidade, tinha amigos influentes. Eles disseram que não podiam fazer nada sem provas concretas. E toda vez que eu tentava denunciar, ele ficava ainda mais violento." Camila pegou a mão de Diego, sentindo-o tremer. "No último dia", Vera continuou, "ele me disse que se eu não fosse embora sozinha até o meio-dia, mataria você na minha frente e depois se mataria. Que preferia ver vocês 2 mortos a me deixar fugir com seu filho. Então você partiu. Peguei um ônibus e chorei durante toda a viagem. Cada quilômetro que me afastava de você era como uma facada no coração. E depois? Fui para São Paulo, consegui trabalho como doméstica. Todos os dias eu pensava em voltar, em te buscar, mas tinha medo que ele cumprisse a ameaça. E quando ele morreu? Soube pelos jornais 3 meses depois que parti. Pensei em voltar imediatamente, mas..." Ela hesitou. "Sua avó me mandou uma carta. Disse que você estava bem, que havia parado de fazer pesadelos, que estava feliz na escola. Disse que eu aparecendo de novo só reabriria as feridas." Diego ficou em silêncio por um longo momento. "Vovó Benedita sabia de tudo?" "Sabia, e me fez prometer que só voltaria se você estivesse em perigo real." "Então por que voltou agora?" Vera sorriu tristemente. "Porque quando soube que você havia se casado, percebi que finalmente estava feliz, e eu quero te pedir perdão antes de morrer. Não para me sentir melhor,
mas porque você merece saber que sua mãe sempre te amou. Que não passa um dia sem que eu me arrependa de ter te deixado. Camila viu lágrimas nos olhos de Diego pela primeira vez desde que o conhecera. Toda aquela dor de abandono, toda aquela sensação de não ser digno de amor, tudo fazia sentido agora. Eu te odiei por tanto tempo, ele sussurrou. Eu sei, e tinha o direito. Mas agora eu não sei o que sentir. Vera se aproximou hesitante, como se fosse se aproximar de um animal ferido. Posso te abraçar? Só uma vez? Diego olhou para Camila, que assentiu encorajadoramente. Quando mãe e filho se abraçaram pela primeira vez em 27 anos, Camila teve que sair da sala, as lágrimas fluindo livremente. Quando voltaram para a fazenda naquela tarde, Diego estava visivelmente abalado. Mas havia algo diferente nele, como se um peso que carregara a vida toda tivesse sido aliviado. Obrigado, ele disse para Camila enquanto caminhavam para casa. Por quê? Por me forçar a ouvir. Por estar ao meu lado. Por me amar mesmo com todas essas cicatrizes. Diego, ela parou, forçando-o a encará-la. Você não tem cicatrizes. Você tem força. Sobreviveu a coisas terríveis e se tornou um homem incrível. Isso não é uma cicatriz. É uma vitória. Ele a beijou ali mesmo, no meio do pasto, com toda a paixão e gratidão que sentia. Eu quero que ela conheça você direito, ele disse quando se separaram. Quero que ela veja a mulher extraordinária com quem me casei. Tem certeza? Absoluta. E... ele hesitou. Eu gostaria de cuidar do tratamento dela. Não porque sou obrigado, mas porque... bem, porque apesar de tudo, ela é minha mãe. Camila sorriu, seu coração transbordando de orgulho pelo homem com quem se casara. Existe algo que você gostaria que ela soubesse sobre nós? Ela perguntou. Diego parou de andar, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Na verdade, sim. Há algo que eu gostaria de dividir com ela. Com você também. O que é? Camila. Ele pegou suas mãos, seus olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia identificar. Você gostaria de ter filhos comigo? O coração dela parou. Filhos? Sei que é muito cedo que acabamos de nos encontrar de verdade, mas eu quero construir uma família com você. Uma família de verdade, cheia de amor e risadas, tudo que eu nunca tive. Camila sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Diego Almeida, não há nada no mundo que eu queira mais. Mas enquanto se beijavam, selando mais uma promessa de futuro, nenhum dos dois notou o carro que os observava da estrada. João e Fátima haviam voltado, e pelas expressões em seus rostos, não vinham em paz. Uma semana havia se passado desde o reencontro de Diego com sua mãe. Vera estava hospedada em uma das casas de hóspedes da fazenda, recebendo o tratamento médico custeado por Diego. E lentamente, muito lentamente, pai e filho começavam a reconstruir uma relação. Camila observava esse processo com o coração cheio, vendo como Diego se tornava mais leve a cada dia, como se décadas de raiva estivessem finalmente sendo liberadas. Eles haviam também começado a planejar seriamente o futuro. Ela havia retomado os estudos com professores particulares e conversavam frequentemente sobre filhos, sobre a família que queriam construir. Foi numa manhã ensolarada de janeiro, enquanto tomavam café na varanda, que a paz foi brutalmente interrompida. Diego, Carlos, o capataz, apareceu correndo. Tem gente na portaria dizendo que vem processar o senhor. Estão fazendo escândalo, ameaçando. Diego franziu o senho. Quem? Os padrinhos da dona Camila, senhor. Camila sentiu o sangue gelar. O que eles querem agora? Vou descobrir. Diego se levantou, mas ela segurou seu braço. Não, vamos juntos. Na porteira da fazenda, encontraram não apenas João e Fátima, mas também um homem de terno que claramente era um advogado. Finalmente, João gritou assim que os viu. Pensei que não teriam coragem de aparecer. O que vocês querem? Diego perguntou, sua voz perigosamente baixa. Justiça, Fátima respondeu com falsa dignidade. Você violou nosso acordo, Diego. Expulsou a família da Camila de sua casa, insultou pessoas que só queriam o melhor para ela. O melhor para ela? Diego riu incredulamente. Vocês a trataram como mercadoria. Nós a tratamos como uma jovem que precisava cumprir suas obrigações matrimoniais. O advogado interveio.
Meu nome é Dr. Roberto Mendes e represento a família Oliveira nesta questão. Que questão? Camila perguntou, embora já soubesse que não gostaria da resposta. A questão da anulação do casamento. O mundo pareceu parar. Como? Vocês têm base legal para anular o casamento por falta de consumação. Dr. Mendes continuou clinicamente. E meus clientes estão preparados para processar o Sr. Almeida por quebra de contrato, além de exigir reparações por danos morais. Isso é ridículo, Diego explodiu. Primeiro, o casamento foi consumado sim. Segundo, não houve quebra de contrato alguma. O contrato vocês que violaram ao tentar interferir na nossa relação. Prove que foi consumado. Fátima desafiou com um sorriso malicioso. Camila sentiu suas bochechas pegarem fogo. Isso não é da conta de vocês. É sim, querida. Somos seus responsáveis legais até você completar 21 anos. Eu tenho 19 anos e sou casada. Vocês não são responsáveis por nada na minha vida. Ah, mas aí é que vocês se enganam. Dr. Mendes sorriu. Temos evidências de que este casamento foi fraudulento desde o início. Uma transação comercial disfarçada de matrimônio. Diego deu um passo ameaçador em direção ao advogado. Que evidências? Gravações de conversas onde o Sr. Almeida admite ter comprado uma esposa. Documentos bancários mostrando pagamentos suspeitos. Testemunhas que confirmam que a jovem Camila foi coagida ao casamento. Essas gravações não existem, porque essas conversas não aconteceram, Diego disse entre dentes. Não? João tirou um pequeno gravador do bolso. Quer ouvir? Quando a gravação começou a tocar, Camila reconheceu imediatamente a voz de Diego. Eu preciso dela, João. Estou disposto a pagar qualquer preço para tê-la como esposa. Vê? Fátima sorriu triunfante. Ele mesmo admite ter comprado você. Mas Camila franziu o senho. Havia algo errado com aquela gravação. A voz era de Diego, mas as palavras... Esperem, quando essa conversa aconteceu? 3 meses antes do casamento, João respondeu. Isso é impossível, Diego disse. Eu nunca disse essas palavras. Então está chamando a gente de mentiroso? Camila continuava analisando a gravação quando percebeu. Diego, isso é montagem. Como? A respiração está errada, o tom das frases não combina. Eles pegaram pedaços de conversas diferentes e colaram juntos. Dr. Mendes pareceu ligeiramente desconfortável. Isso são apenas especulações. São fatos. Uma nova voz se juntou à conversa. Vera se aproximava, acompanhada de um homem que Camila não conhecia. Mãe? Diego piscou. Este é o Dr. Fernando Silva, meu advogado, Vera disse calmamente. E temos algumas coisas interessantes para mostrar. Do que vocês estão falando? Fátima estava visivelmente nervosa agora. Estamos falando de extorsão, chantagem e falsificação de evidências, Dr. Silva respondeu, abrindo uma pasta. Temos aqui uma análise técnica completa dessa gravação. É uma montagem grosseira. Além disso, Vera continuou, temos depoimentos de funcionários do escritório de contabilidade de vocês confirmando que desviaram dinheiro de clientes para cobrir dívidas pessoais. João empalideceu. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, Diego disse compreendendo. Vocês estavam roubando clientes e usaram o escândalo do pai da Camila para encobrir. Por isso meu empréstimo não foi suficiente. Vocês continuaram roubando. E agora, Dr. Silva continuou, com o negócio falindo de vez, pensaram em chantagear meu cliente para conseguir mais dinheiro. A máscara finalmente caiu. Fátima explodiu. Aquela menina nos deve tudo. Nós a criamos quando ninguém mais queria. Chega! Camila gritou, surpreendendo a todos. Eu não devo nada a vocês. Vocês me usaram para limpar a consciência de vocês sobre a morte dos meus pais, e agora querem me usar de novo para salvar vocês mesmos. Camila! Não! Acabou! Vocês não são minha família, nunca foram. Minha família é meu marido. É essa mulher corajosa que sacrificou tudo pelo filho. Ela apontou para Vera. É essa fazenda. Essas pessoas que me receberam com amor verdadeiro. Diego a envolveu em seus braços, orgulhoso e protetor. Doutor. Mendes, ele disse para o advogado. Sugiro que seu cliente retire todas as acusações imediatamente, ou processaremos por calúnia, difamação, extorsão e chantagem. Além disso,
Dr. Silva acrescentou. Temos evidências suficientes para processos criminais por desvio de dinheiro e falsificação de documentos. O advogado dos Oliveira sussurrou algo urgente para João, que ficou ainda mais pálido. Nós podemos chegar a um acordo, ele balbuciou. Não há acordo, Diego disse firmemente. Vocês vão embora agora e nunca mais se aproximam da minha esposa. Em troca, não os processo criminalmente. Mas o dinheiro que você nos emprestou, considerem perdoado. É o preço da liberdade de vocês. Enquanto os três saíam de cabeça baixa, Camila desabou nos braços de Diego, tremendo. Acabou, ele murmurou em seus cabelos. Acabou de verdade agora. Como vocês conseguiram descobrir sobre a gravação? Ela perguntou para Vera. Eu os vi chegando e desconfiei. Pedi para o Dr. Silva investigar. Vera hesitou. Camila, posso te falar uma coisa? Claro. Você é a melhor coisa que já aconteceu ao meu filho. Obrigada por lutar por ele. Camila sorriu através das lágrimas. Obrigada por me dar o homem mais maravilhoso do mundo. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Diego segurou Camila nos braços. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele perguntou. O quê? Sua força. A forma como você enfrentou eles hoje, como defendeu nossa família. Nossa família, ela repetiu gostando do som. Diego? Sim? Acho que está na hora de começarmos a trabalhar em fazer essa família crescer. Ele a olhou com tanto amor que ela sentiu o coração explodir de felicidade. Senhora, Almeida, essa é a melhor ideia que você já teve. Mas enquanto se amavam naquela noite, nenhum dos dois imaginava que dentro de algumas semanas descobririam que sua família já estava crescendo mais rápido do que esperavam. 2 meses haviam se passado desde o confronto final com os Oliveira. A paz havia retornado à fazenda e Camila nunca se sentira tão feliz. Vera estava respondendo bem ao tratamento. Sua relação com Diego se fortalecia a cada dia e o amor entre os cônjuges crescia de forma que ela nem sabia ser possível. Era uma manhã de março quando Camila acordou com uma estranha sensação no estômago. Correu para o banheiro, chegando bem a tempo de vomitar tudo o que havia jantado na noite anterior. Camila? A voz preocupada de Diego veio do quarto. Você está bem? Acho que foi algo que comi. Ela respondeu, lavando o rosto. Mas quando voltou para o quarto e Diego ofereceu o café que trouxera da cozinha, o aroma a fez correr para o banheiro novamente. Isso não é normal, Diego disse, seguindo-a. Vou chamar o Dr. Martinez. Não precisa, o amor. Deve ser só uma virose. Mas quando a mesma coisa aconteceu pelos próximos 3 dias, acompanhada de uma fadiga estranha e seios sensíveis, uma suspeita começou a crescer em sua mente. Rosário. Ela chamou a governanta discretamente na quinta-feira. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, minha filha. Como você se sentiu quando descobriu que estava esperando seu primeiro filho? Rosário parou de dobrar as roupas, um sorriso conhecedor aparecendo em seu rosto. Enjoada todas as manhãs, cansada sem motivo e com vontade de chorar vendo um pôr do sol bonito. Por quê? Seus olhos brilharam. Camila, você acha que... Não sei. Talvez. Camila corou. Você poderia comprar um teste para mim? Sem contar para o Diego ainda. É claro, vou agora mesmo na cidade. As 2 horas que Rosário levou para voltar foram as mais longas da vida de Camila. Ela tentou se concentrar nos estudos, na leitura, em qualquer coisa, mas seus pensamentos sempre voltavam para a possibilidade que mudaria tudo. Um bebê, um filho de Diego. A família que sonhavam estava ao alcance das mãos. Pronto. Rosário voltou com um sorriso conspiratorial. Trouxe 2 testes diferentes para ter certeza. Camila trancou-se no banheiro com mãos trêmulas. Seguiu as instruções à risca e esperou os eternos 3 minutos que o teste pedia. Quando olhou para o primeiro teste, 2 linhas rosa claras apareceram. Suas pernas bambearam. Com mãos ainda mais trêmulas, verificou o segundo teste. Grávida. Apareceu claramente no visor digital. Camila se deixou escorregar pela parede do banheiro até sentar no chão, as lágrimas fluindo livremente. Estava grávida. Carregava o filho de Diego. Camila? A voz de Rosário do outro lado da porta. Tudo bem aí?
Ela abriu a porta, mostrando os 2 testes. Rosário gritou de alegria, cobrindo a boca imediatamente depois. Oh, minha filha, que alegria! Diego vai ficar louco de felicidade. Você acha? Ainda é muito cedo no nosso casamento. Camila, aquele homem quer uma família com você mais do que qualquer coisa no mundo. Ele vai chorar de alegria. Mas como contar? Como transformar esse momento em algo especial? A resposta veio quando Camila viu Diego voltando dos campos naquela tarde. Ela o esperou na varanda, nervosa como no dia do casamento. Oi, amor. Ele a beijou suavemente. Como foi seu dia? Diego, senta aqui comigo. Preciso te contar uma coisa. Algo em seu tom o alertou. Ele se sentou imediatamente preocupado. O que foi? Você está pálida. Eu estou... bem. Nós estamos... Ela respirou fundo. Diego, você vai ser pai. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Diego a olhou, piscou. Olhou novamente. Como assim? Estou grávida, amor. Descobri hoje. Diego ficou completamente imóvel por um momento. Depois, lentamente, um sorriso começou a se formar em seu rosto, crescendo até se tornar o sorriso mais radiante que Camila já havia visto. Sério? Você tem certeza? 2 testes positivos. Diego se levantou bruscamente, pegou Camila no colo e girou com ela, rindo como uma criança. Nós vamos ter um bebê. Camila, nós vamos ter um bebê. Diego, me põe no chão antes que eu vomite em você. Ela riu. Ele a colocou delicadamente no chão, ajoelhou-se e colocou as mãos em sua barriga ainda lisa. Oi, bebê, ele sussurrou. Eu sou seu papai. E eu já te amo mais do que tudo no mundo. Camila começou a chorar vendo a emoção pura no rosto do marido. Você está feliz? Feliz? Ele se levantou, segurando seu rosto. Camila, você me deu os melhores meses da minha vida. Me ensinou o que é amor verdadeiro e agora você está me dando uma família. Eu não sabia que era possível ser tão feliz. Tenho medo, ela confessou. E se eu não souber ser mãe? E se algo der errado? Não vai dar nada errado. E você vai ser uma mãe incrível, porque tem o coração mais generoso que conheço. Ele a beijou suavemente. Nós vamos descobrir tudo juntos. Sua mãe vai surtar quando souber. Ela vai ser a vovó mais babona do mundo. Diego riu. Aliás, falando nisso, vamos contar para ela? Agora? Não aguento guardar segredo. Encontraram Vera lendo na biblioteca. Quando eles entraram de mãos dadas, ambos com sorrisos gigantes, ela imediatamente soube que algo especial tinha acontecido. O que vocês aprontaram? Ela perguntou, fechando o livro. Vera, Diego disse formalmente, gostaria de apresentá-la ao seu futuro neto ou neta. Vera olhou de Diego para Camila, depois para a barriga dela, depois de volta para Diego. Você está me dizendo que ela está grávida? Diego explodiu, incapaz de conter a alegria. Vera se levantou tão rápido que derrubou o livro, correu até Camila e a envolveu em um abraço apertado. Oh, minha filha! Que notícia maravilhosa! Ela estava chorando. Meu primeiro neto. Na verdade, Diego disse, coçando a cabeça, existe uma possibilidade de serem 2. Como assim? Camila se virou para ele, alarmada. Bem, gêmeos correm na minha família. Meu avô era gêmeo, eu tenho primos gêmeos. Diego Almeida, você poderia ter mencionado isso antes. Ele riu, puxando-a para seus braços. Seria uma surpresa ainda melhor. 2 bebês, Vera murmurou, maravilhada. Imagine só, Diego. Esta casa cheia de risadas de crianças. Naquela noite, enquanto jantavam em família, Camila observou Diego. Ele estava radiante, já fazendo planos para o quarto do bebê, falando sobre escola, sobre ensinar a criança a andar a cavalo. Diego, ela disse suavemente, você vai ser um pai incrível. Como você sabe? Porque você tem o coração mais amoroso que já conheci. Porque você está disposto a dar tudo pela sua família. E porque... Ela sorriu. Você já está conversando com nosso bebê como se ele pudesse te ouvir. Diego corou. Eles podem sim ouvir. Li em algum lugar. Eles. Bem, só por precaução, caso sejam gêmeos. Camila riu, seu coração transbordando de amor. 6 meses atrás,
Era uma jovem aterrorizada sendo forçada a se casar com um estranho. Agora, estava casada com o amor de sua vida, esperando o primeiro filho, em uma família que a amava incondicionalmente. Mas a vida ainda tinha algumas surpresas reservadas para eles, e a próxima revelação mudaria tudo mais uma vez, de forma que nem Diego nem Camila poderiam imaginar. O primeiro ultrassom estava marcado para uma semana depois. Diego insistiu em acompanhar Camila, e durante todo o trajeto até Belo Horizonte, ele não parou de falar sobre bebês, nomes, preparações para a chegada da criança. E se for menina? Ele perguntou pela 10ª vez. Você gostaria de Helena? Era o nome da minha avó. É lindo, Camila respondeu apertando sua mão. E se for menino? Miguel. Significa quem é como Deus. Acho um nome forte. No consultório do Dr. Maurício Santos, o obstetra recomendado pelo médico da fazenda, Camila se deitou na maca com o coração disparando de ansiedade e expectativa. Vamos ver este bebê, Dr. Maurício disse com um sorriso, aplicando o gel na barriga dela. Pelo que calculamos, você deve estar com cerca de 8 semanas. Quando a imagem apareceu no monitor, Diego segurou a respiração. Ali estava seu filho, pequeno, mas perfeitamente visível, com o coração batendo forte. Está tudo perfeito, o médico disse. Bebê está se desenvolvendo muito bem. E vejam só este coraçãozinho batendo. É o som mais lindo do mundo, Diego sussurrou, lágrimas nos olhos. Mas esperem, Dr. Maurício moveu o aparelho ligeiramente. O que temos aqui? Camila viu a expressão do médico mudar para surpresa. O que foi? Algo errado? Nada errado. Muito pelo contrário. Ele sorriu enormemente. Vocês vão ter gêmeos. Eu sabia, Diego gritou, fazendo Camila e o médico rirem. Eu sabia que seriam 2. Como você sabia? Camila perguntou, meio rindo, meio em choque. Intuição paternal, ele disse orgulhosamente, depois se inclinou para beijar sua testa. 2 bebês, Camila. Nossa família vai ficar completa de uma vez só. 2 bebês significa 2 vezes mais trabalho, ela murmurou, ainda processando a informação. E 2 vezes mais amor, Diego completou. Durante o caminho de volta para a fazenda, Camila ficou quieta, pensativa. Diego notou sua expressão preocupada. O que está pensando? Em tudo. A casa, o dinheiro, a responsabilidade. Diego, são 2 bebês. Vamos dar conta? Diego parou o carro na beira da estrada e se virou para encará-la completamente. Camila, escute bem o que vou falar. Nós vamos dar conta porque vamos fazer isso juntos. Eu tenho condições financeiras para dar o melhor para nossos filhos. Você tem o coração mais amoroso do mundo. E nós temos uma família que vai nos apoiar em tudo. Mas não há mas. Vamos aprender juntos, vamos cometer erros juntos e vamos amar esses bebês mais do que eles vão conseguir suportar. Camila sorriu, sentindo-se mais segura. Você tem razão. Sempre tenho, ele brincou, fazendo-a rir. Quando chegaram à fazenda, Vera os esperava ansiosa na varanda. E então, como estão meu neto ou neta? Netos, Diego disse com um sorriso gigante. São gêmeos, Vera gritou de alegria, correndo para abraçar os 2. 2 bebês. Oh, meu Deus, 2 bebês. Nos dias seguintes, a fazenda se transformou em um centro de planejamento familiar. Diego contratou arquitetos para reformar um dos quartos em suíte para os bebês, Vera começou a tricotar roupinhas em dobro e Camila se viu no centro de atenções como nunca. Você precisa de vitaminas especiais, Rosário insistia, e tem que comer por 3 agora. Não é bem assim, Camila riu, mas secretamente adorava ser mimada. Uma semana depois, durante o jantar, Diego fez um anúncio inesperado. Camila, eu estive pensando em algo. Sobre o quê? Sobre nós, sobre nossa família. Ele pausou, nervoso. Eu gostaria de fazer algo especial para marcar este momento. O que você tem em mente? Diego se levantou, foi até o escritório e voltou com alguns papéis. Quero renovar nossos votos. Camila o olhou, surpresa. Renovar nossos votos? Eu sei que nosso casamento começou de forma não tradicional. Mas agora, com tudo que vivemos, com os bebês chegando, eu quero me casar com você de novo.
De verdade desta vez. Por amor, não por circunstâncias. Diego, quero que você tenha o casamento dos seus sonhos, Camila. A festa, o vestido lindo, a família toda presente, as fotos que guardará para sempre. Quero que, quando nossos filhos perguntarem sobre nosso casamento, você possa contar uma história bonita. Lágrimas rolaram pelo rosto de Camila. Você faria isso por mim? Faria qualquer coisa por você. Mas e se alguém perguntar por que estamos renovando os votos tão cedo? Diremos a verdade, que nos apaixonamos depois do casamento e queremos celebrar esse amor. Vera, que havia escutado tudo, se aproximou com lágrimas nos olhos. Posso dar uma sugestão? Claro, Camila disse. Façam a cerimônia aqui na fazenda, no mesmo lugar onde vocês se beijaram pela primeira vez. Seria lindo. Diego olhou para Camila. O que você acha? Acho que seria perfeito. Os preparativos começaram imediatamente. Diego insistiu que não queria saber de gastos. Camila poderia ter tudo o que sonhara. Um vestido de noiva deslumbrante, decoração romântica, uma festa inesquecível. Mas quem vamos convidar? Camila perguntou. Não temos muitos amigos ou família. Temos os funcionários da fazenda, que são nossa família escolhida. Temos alguns amigos de negócios que se tornaram próximos. Diego hesitou. Se você quiser, podemos convidar alguns antigos colegas seus da faculdade. Você faria isso? Claro, quero que todas as pessoas importantes da sua vida estejam lá. 2 semanas depois, Camila estava no quarto se arrumando para sua segunda cerimônia de casamento, desta vez por amor. O vestido era um sonho em renda e seda, desenhado especialmente para disfarçar sua barriguinha que começava a aparecer. Você está radiante, Vera disse, ajustando o véu. Diego vai desmaiar quando te ver. Estou nervosa, Camila confessou. Por quê? Vocês já são casados há 4 meses. Porque desta vez é diferente, desta vez é por escolha. Um batida na porta as interrompeu. Posso entrar? Era Diego. Não, Vera gritou. É azar ver a noiva antes da cerimônia. Mas nós já somos casados. Não importa, saia daí. Camila riu, ouvindo Diego resmungar do outro lado da porta. Te vejo no altar, meu amor. Mal posso esperar. Quando chegou a hora da cerimônia, Camila desceu as escadas da casa para encontrar mais de 100 pessoas reunidas no jardim. Diego havia conseguido transformar a fazenda em um cenário de conto de fadas. Flores por toda parte, luzes penduradas nas árvores, um altar montado exatamente no local do primeiro beijo deles. E lá estava ele, esperando no altar com o mesmo terno cinza do primeiro casamento. Mas desta vez, seu rosto irradiava uma felicidade pura. Quando seus olhos se encontraram, ambos começaram a chorar. Meus caros amigos, começou o padre, estamos aqui para testemunhar algo muito especial. Diego e Camila já são casados legalmente, mas hoje escolhem se casar também com o coração. Quando chegou a hora dos votos, Diego segurou as mãos de Camila e falou com voz embargada. Camila, há 4 meses eu te pedi em casamento por desespero e medo de te perder. Hoje te peço novamente por amor puro e absoluto. Prometo te amar em todas as circunstâncias, te proteger sempre, ser o melhor pai para nossos filhos e construir contigo uma família baseada no amor verdadeiro. Camila, chorando, respondeu. Diego, quando me casei contigo da primeira vez, estava com medo. Hoje caso contigo novamente com o coração cheio de amor e gratidão. Prometo te amar para sempre, te apoiar em todos os sonhos, criar nossos filhos contigo na alegria e no amor, e nunca esquecer que você me ensinou o que é amor verdadeiro. Quando o padre os declarou marido e mulher mais uma vez, Diego beijou Camila com toda a paixão que sentia, sob aplausos emocionados de todos os presentes. Agora sim, ele sussurrou contra seus lábios, somos casados de verdade. Mas enquanto dançavam sob as estrelas, Camila não podia imaginar que em algumas semanas descobriria algo sobre Diego que testaria mais uma vez a força do amor deles. A renovação dos votos havia sido perfeita, e os meses seguintes trouxeram uma felicidade quase surreal para Camila. Sua barriga crescia visivelmente, os bebês se movimentavam cada vez mais, e Diego se tornara o marido mais atencioso do mundo, às vezes até demais. Diego,
Eu consigo subir a escada sozinha. Ela protestou quando ele insistiu em carregá-la no colo. Você está carregando meus 2 filhos? Não vou correr riscos. Você vai me carregar pelos próximos 4 meses? Se for preciso. Camila riu, balançando a cabeça. A gravidez havia intensificado ainda mais o amor protetor de Diego, que às vezes chegava a ser sufocante, mas adorável. Foi numa tarde de maio, quando Camila estava com 5 meses de gestação, que receberam uma visita inesperada. Carlos veio correndo até a casa, visivelmente agitado. Seu Diego tem um pessoal aqui que diz ser da Fundação Esperança. Querem falar com o senhor urgentemente. Diego franziu o senho. Fundação Esperança? Nunca ouvi falar. Eles disseram que é sobre as doações anônimas que o senhor faz. Camila viu o rosto de Diego empalidecer instantaneamente. Que doações anônimas? Deve ser engano, ele disse rapidamente. Vou resolver isso. Mas Camila conhecia seu marido o suficiente para saber quando ele estava escondendo algo. Diego, o que você não está me contando? Nada importante. É só... Ele suspirou. Vamos receber essas pessoas e depois conversamos. Na sala de estar, os aguardavam 2 mulheres, uma de meia idade e outra mais jovem, ambas com expressões sérias mas gentis. Senhor Almeida? A mais velha perguntou. Eu sou Sandra Oliveira, diretora da Fundação Esperança, e esta é minha assistente, Júlia. Precisamos conversar com o senhor. Eu não conheço nenhuma Fundação Esperança, Diego disse, mas Camila notou o nervosismo em sua voz. Talvez não pelo nome oficial. Sandra sorriu. Mas acredito que conheça o Orfanato Santa Maria, a Escola Municipal de Araxá, o Hospital Público de Contagem, a Casa de Apoio a Mães Solteiras de Belo Horizonte. O que vocês querem? Diego interrompeu bruscamente. Queremos agradecê-lo, Sr. Almeida, e convidá-lo para um evento muito especial. Camila olhou de uma mulher para a outra, completamente perdida. Desculpem, mas do que vocês estão falando? Sua esposa não sabe? Júlia perguntou surpresa. Saber o quê? Camila se virou para Diego, que estava claramente desconfortável. Sandra sorriu gentilmente. Senhora Almeida, seu marido é o maior doador anônimo de caridade de Minas Gerais. Há mais de 10 anos, ele financia orfanatos, escolas, hospitais, casas de apoio. Tudo em sigilo absoluto. O mundo de Camila parou. Diego, não é nada demais, ele murmurou. Nada demais? Sandra riu. Senhor Almeida, suas doações já salvaram centenas de vidas. O orfanato Santa Maria estava prestes a fechar até suas contribuições começarem. A ala pediátrica do Hospital de Contagem existe por sua causa. Por que você nunca me contou isso? Camila perguntou, sua voz carregada de emoção. Porque não é importante. Não é importante. Ela explodiu, se levantando com dificuldade. Diego, você está me dizendo que salvou centenas de vidas e acha que não é importante? Camila, por favor, não se exalte. Os bebês estão bem. Eu que estou em choque. Ela se virou para as visitantes. Quantos lugares ele ajuda? Cerca de 30 instituições espalhadas por todo o estado, Júlia respondeu. Sempre anônimo, sempre sem querer reconhecimento. E por que vocês vieram aqui hoje? Sandra sorriu. Porque queremos homenageá-lo. As instituições se reuniram e criaram oficialmente a Fundação Esperança. Queremos fazer um evento para agradecer publicamente, mostrar para o mundo o impacto que ele teve. Não, Diego disse imediatamente. Não quero eventos. Não quero publicidade. Mas Diego... Camila começou. Não, Camila. Eu faço isso porque quero ajudar, não por reconhecimento. Nós entendemos, Sandra disse gentilmente. Por isso pensamos em uma alternativa. E se fizéssemos uma exposição fotográfica mostrando o impacto das doações, mas sem revelar sua identidade? As pessoas saberiam que existe um anjo anônimo, mas não saberiam quem é. E toda a arrecadação do evento, Júlia acrescentou, seria revertida para expandir ainda mais os projetos. Camila viu Diego vacilar. Ela segurou sua mão. Diego, isso é lindo. Você poderia ajudar ainda mais pessoas. Você acha? Acho que você é o homem mais generoso e altruísta que já conheci. E acho que nossos filhos vão se orgulhar muito quando souberem que o pai deles é um herói de verdade.
Diego corou profundamente. Eu não sou herói. Só faço o que qualquer pessoa com condições deveria fazer. Exatamente por isso você é especial, Sandra disse. Aceita nossa proposta? Diego olhou para Camila, que assentiu encorajadoramente. Está bem, mas com uma condição. Qual? Quero incluir mais uma instituição na lista de beneficiadas. Uma escola de educação infantil que minha esposa quer abrir. Camila o olhou chocada. Como? Você acha que eu não sei dos seus sonhos? Você quer trabalhar com crianças, quer fazer a diferença. Que tal começarmos nossa própria escola aqui na fazenda? Diego, isso custaria uma fortuna. Dinheiro bem gasto, imagina só. Crianças carentes tendo educação de qualidade bem aqui, onde nossos filhos também vão estudar. Uma escola onde todas as crianças são iguais, independente da condição social. Camila começou a chorar. Você faria isso por mim? Por nós. Por nossa família. Por todas as crianças que merecem uma chance. Sandra e Júlia trocaram olhares emocionados. Senhor Almeida, Sandra disse, será uma honra incluir sua escola na fundação. Após a saída das visitantes, Camila e Diego ficaram sozinhos na sala. Ela o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você está brava comigo? Ele perguntou finalmente. Brava? Ela balançou a cabeça. Diego, eu estou apaixonada por você de novo. Cada dia descubro algo novo sobre o homem incrível com quem me casei. Por que você acha que faço isso? Porque você sabe o que é sofrer. Porque foi abandonado, maltratado, rejeitado, e em vez de ficar amargo, você escolheu transformar sua dor em amor para outras pessoas. Diego a puxou para seus braços, segurando-a com cuidado por causa da barriga. Sabe quando comecei a fazer doações? Quando? Logo depois que te vi pela primeira vez naquela reunião na casa dos seus padrinhos. Você estava brincando com os filhos dos vizinhos e eu pensei, ela seria uma mãe maravilhosa. A partir daquele dia, comecei a ajudar orfanatos pensando em você. Diego, eu sabia que se um dia tivéssemos filhos juntos, eles cresceriam sabendo que existem crianças no mundo que precisam de ajuda. Queria que nossa família fosse construída sobre amor e generosidade. Camila não conseguiu mais segurar as lágrimas. Como é possível eu te amar mais a cada dia? Porque somos uma família de verdade agora. E famílias crescem juntas. Naquela noite, enquanto Diego dormia, Camila ficou acordada sentindo os bebês se moverem em sua barriga. Ela conversava baixinho com eles. Vocês sabem como são sortudos? Vão ter o melhor pai do mundo. Um homem que salva vidas sem pedir nada em troca, que ama mais do que sabe expressar, que vai ensiná-los que riqueza de verdade é poder ajudar outras pessoas. Mas ainda havia uma última surpresa que Diego guardava. Uma que revelaria o verdadeiro motivo por trás de toda a sua generosidade e que faria Camila compreender finalmente a profundidade do amor que ele sentia por ela. O evento da Fundação Esperança foi marcado para setembro, quando Camila estaria com 8 meses de gravidez. Ela insistiu em ajudar na organização, apesar dos protestos constantes de Diego sobre ela se cansar demais. Estou grávida, não doente, ela repetia sempre que ele tentava impedi-la de participar. A exposição fotográfica seria montada no clube mais elegante de Belo Horizonte, mostrando o antes e depois de todas as instituições beneficiadas pelo Anjo Anônimo. Diego continuava firme na decisão de manter sua identidade em segredo. Tem certeza de que não quer que as pessoas saibam? Camila perguntou enquanto revisavam os materiais da exposição. Seria inspirador para outros empresários. Tenho certeza. O importante é o resultado, não quem fez. Era uma semana antes do evento quando tudo mudou. Camila estava organizando alguns documentos no escritório de Diego quando encontrou por acaso uma pasta esquecida dentro de uma gaveta. Ao abri-la, viu fotos antigas e documentos que a fizeram sentar pesadamente na cadeira. Eram fotos dela, dezenas delas, tiradas discretamente durante anos, em eventos familiares, na saída da faculdade, caminhando pelas ruas de Belo Horizonte. E junto com as fotos, uma investigação completa sobre sua vida. Suas notas na escola, seus sonhos profissionais, suas dificuldades financeiras, até mesmo relatórios sobre o escândalo que destruiu sua família. O que é isso? Ela sussurrou folheando os documentos com mãos trêmulas.
Havia mais. Recibos de pagamentos a detetives particulares, relatórios sobre a situação financeira de João e Fátima, até mesmo um plano detalhado sobre como se aproximar dela através dos padrinhos. Camila sentiu náuseas que não tinham nada a ver com a gravidez. Diego havia planejado tudo, cada detalhe. Sua investigara secretamente por anos, estudado sua vida, planejado meticulosamente como conquistá-la. Camila! A voz de Diego na porta a fez-se sobressaltar. Você está bem? Você está pálida. Ela levantou os olhos para ele, segurando a pasta. A expressão no rosto de Diego mudou de preocupação para horror puro. Onde você encontrou isso? Estava guardando alguns documentos e... Ela engoliu em seco. Diego, o que é isso tudo? Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia sair correndo a qualquer momento. Camila, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você me investigou secretamente por anos, que planejou cada detalhe de como me conquistar, que manipulou a situação dos meus padrinhos para me forçar a me casar contigo? Não foi assim. Então como foi? Ela gritou, se levantando com dificuldade. Essas fotos, Diego. Você tem fotos minhas de quando eu tinha 17 anos. Você me stalkeava. Eu estava apaixonado. Isso não é amor, é obsessão. O grito ecoou pela casa, fazendo Vera e Rosário aparecerem preocupadas na porta. O que está acontecendo? Vera perguntou. Pergunte para seu filho. Camila jogou a pasta nos pés de Diego. Pergunte como ele planejou cada detalhe da minha vida para me forçar a me casar com ele. Vera pegou alguns documentos, seu rosto empalidecendo conforme lia. Diego, o que é isso? Eu estava apaixonado por ela há anos. Queria conhecê-la melhor, entender como ajudá-la. Me ajudar? Camila riu amargamente. Você destruiu minha liberdade de escolha. Manipulou cada situação para que eu não tivesse outra opção, além de me casar contigo. Porque eu sabia que você nunca me daria uma chance. Diego explodiu finalmente. Olhe para mim, Camila. Sou um fazendeiro do interior, 16 anos mais velho, sem charme, sem jeito para conversar com mulheres. E você é perfeita. Linda, inteligente, educada. Eu nunca teria uma chance com você de forma normal. Então você decidiu me comprar? Eu decidi te salvar. Você estava sem dinheiro, seus padrinhos falindo, sem perspectivas de terminar a faculdade. Eu ofereci uma vida melhor. Uma vida que eu não escolhi. Camila começou a chorar descontroladamente, as mãos na barriga. Diego se aproximou, desesperado. Camila, por favor, os bebês, você não pode se alterar assim. Não me toque. Ela recuou. Não sei mais quem você é. Não sei se alguma coisa do que vivemos foi real. Foi real. Tudo foi real. Meu amor por você, nossa família, nossa felicidade, tudo é verdadeiro. Baseado em mentiras, em manipulação. Camila, Vera se aproximou gentilmente. Talvez vocês devessem conversar com calma. Não há mais nada para conversar, Camila disse, enxugando as lágrimas. Preciso sair daqui. Preciso pensar. Você não pode sair, Diego disse desesperado. Você está grávida de 8 meses, não tem para onde ir. Sempre tem uma saída, Diego. Sempre. Ela o olhou com uma frieza que ele nunca havia visto. A diferença é que desta vez vai ser minha escolha. Camila, por favor. Mas ela já estava subindo as escadas para fazer as malas. Diego desabou na cadeira do escritório, a cabeça entre as mãos. Vera se aproximou pegando alguns dos documentos. Diego, filho, como você pôde fazer isso? Eu estava desesperado, mãe. Apaixonado por uma mulher que nem sabia que eu existia. Mas investigá-la? Manipular a vida dela? Eu pensei que se ela me conhecesse, se me desse uma chance, ela poderia me amar também. E ela te ama. Qualquer pessoa vê isso. Amava. Diego corrigiu amargamente. Depois disso, ela nunca mais vai me perdoar. Talvez se você explicasse os motivos por trás de cada ação. Que motivos justificam o que fiz? Sou um monstro, mãe. Um homem que roubou a liberdade da mulher que ama. Vera ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou. Diego, você se arrepende de ter feito isso? Me arrependo de ter magoado ela. Mas... Ele levantou os olhos. Não me arrependo de ter lutado por ela.
Se não tivesse feito isso, ela estaria casada com outro e eu estaria sozinho para sempre. E agora você pode ficar sozinho de qualquer forma. Eu sei. 1 hora depois, Camila desceu com uma pequena mala. Diego se levantou imediatamente. Para onde você vai? Para Belo Horizonte. Vou ficar em um hotel até decidir o que fazer. Camila, você não pode viajar sozinha grávida de 8 meses. Posso e vou. Rosário vai me levar. E os bebês? E se você entrar em trabalho de parto? Vou para um hospital, não sou sua propriedade, Diego. A palavra propriedade o atingiu como um soco. Era exatamente assim que ele havia tratado ela, como algo que podia ser adquirido e possuído. Você vai voltar? Camila parou na porta sem se virar. Não sei. Preciso descobrir se alguma coisa do que senti por você foi real ou se foi só síndrome de Estocolmo. Camila, não, Diego. Não tente me convencer agora. Você teve meses para me contar a verdade e escolheu continuar mentindo. Após ela sair, Diego ficou sozinho na sala, olhando para os documentos espalhados no chão. Havia conseguido a mulher dos seus sonhos, construído uma família perfeita, e agora estava perdendo tudo por causa das próprias mentiras. Mas o que ele não sabia era que Camila, mesmo furiosa e magoada, ainda carregava no coração um amor que era mais forte que a dor, e que os próximos dias testariam definitivamente se o amor deles poderia sobreviver a essa última e mais devastadora revelação. Camila passou 3 dias no hotel em Belo Horizonte, os piores dias desde a morte dos pais. Os bebês pareciam sentir sua angústia, se movimentando constantemente, como se tentassem consolá-la. Ela conversava com eles, as mãos na barriga, tentando tomar a decisão mais difícil de sua vida. O que eu faço? Sussurrava. Como posso criar vocês com um homem que mentiu sobre tudo? Mas como posso privá-los do pai que os ama mais que a própria vida? Rosário havia ficado com ela no hotel, preocupada e servindo como ponte de comunicação com a fazenda. Diego não está comendo, não está dormindo, ela relatava. Só fica no escritório, olhando para aquelas fotos suas e chorando. Ele estava chorando como uma criança, e repetindo que perdeu a única coisa que importava na vida dele. Camila sentia o coração se partir, mas a raiva ainda era muito forte. Como confiar novamente em alguém que havia orquestrado cada momento de sua vida? Na manhã do 4º dia, enquanto tomava café no restaurante do hotel, uma mulher se aproximou de sua mesa. Desculpe incomodar, disse a estranha, mas você não é Camila Almeida? Sou por quê? Eu sou Carmen Rodrigues, diretora do Orfanato Santa Maria. Você é a esposa do nosso anjo anônimo? Camila hesitou. Como assim? Bem, não deveria saber a identidade dele, mas alguns de nós descobrimos quem é nosso benfeitor. Seu marido salvou nossa instituição. Posso perguntar como? Carmen se sentou emocionada. Há 10 anos estávamos prestes a fechar, sem dinheiro, sem esperança. Tínhamos 40 crianças e nenhum lugar para levá-las. Então, como um milagre, começaram a chegar doações mensais, sempre anônimas, sempre exatamente o que precisávamos. Camila ouvia em silêncio. Mas não era só dinheiro, Carmen continuou. Ele investigava nossas necessidades específicas. Se uma criança precisava de cirurgia, o dinheiro aparecia. Se precisávamos de material escolar, chegava, como se ele soubesse exatamente do que precisávamos. Investigava como? Mandava pessoas para conversar conosco, se fazendo passar por assistentes sociais ou pesquisadores. Descobríamos depois que eram funcionários dele, coletando informações para ajudar melhor. O coração de Camila acelerou. Ele fazia isso com todas as instituições que ajudava? Imagino que sim. Conhece as histórias das outras crianças? Que histórias? Carmen sorriu. A maioria das crianças que ele ajudou tinha algo em comum. Eram órfãs por circunstâncias traumáticas. Pais que morreram em acidentes, famílias destruídas por escândalos, crianças abandonadas. Como se ele se identificasse especificamente com essas situações. Camila começou a entender. Diego não estava apenas ajudando crianças aleatoriamente. Estava salvando crianças que tinham vivido situações similares à dele. E a dela. Posso te contar um segredo? Carmen se inclinou. Há uma menina no orfanato, Ana Clara, que chegou há 5 anos.
Os pais morreram em um acidente. Ela ficou com parentes que a maltratavam. Quando seu marido soube da história dela, não só aumentou as doações, como mandou uma boneca idêntica a uma que a menina havia perdido no acidente. Como ele sabia sobre a boneca? Investigou tudo sobre ela. Falou com vizinhos, professores, qualquer pessoa que pudesse contar detalhes da vida dela antes da tragédia. Tudo para poder consolar uma criança que nunca havia conhecido pessoalmente. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Camila. A obsessão de Diego por detalhes não era apenas sobre ela. Era sobre todas as pessoas que ele ajudava. Ele investigava para poder amar melhor, cuidar melhor, salvar melhor. Senhora Almeida, Carmen continuou. Eu não sei por que está aqui sozinha, mas quero que saiba uma coisa. Seu marido é um homem especial. Em 10 anos nunca pediu nada em troca, nunca quis reconhecimento. Só salvou vidas silenciosamente. Após Carmen sair, Camila ficou sozinha com seus pensamentos. Rosário se aproximou. Como você está se sentindo? Confusa, muito confusa. Quer voltar para a fazenda? Ainda não, mas... Ela hesitou. Você poderia trazer algo para mim? O quê? Aqueles documentos, todas as pastas do escritório do Diego. Quero ver tudo. Tem certeza? Preciso entender a verdade completa. Rosário voltou no final da tarde com várias pastas. Camila passou a noite toda lendo, descobrindo uma verdade que jamais imaginara. Diego não havia apenas investigado ela. Havia investigado centenas de pessoas. Cada instituição que ajudava, cada criança necessitada, cada família em dificuldades. Havia dossiês completos sobre histórias de vida, necessidades específicas, formas de ajudar sem causar constrangimento. E havia algo mais. Um documento que mudou tudo. Era um relatório médico seu, de quando tinha 15 anos. Camila nem se lembrava de ter passado por aqueles exames, mas ali estava. Um diagnóstico de depressão severa após a morte dos pais, com recomendações de acompanhamento psicológico que nunca havia recebido porque os padrinhos não tinham dinheiro. Na margem do documento a letra de Diego, procurar discretamente os melhores psicólogos de BH, verificar forma de custear tratamento sem ela saber. Camila lembrou-se então. Nos primeiros meses de casamento, Diego havia insistido para ela conversar com uma amiga sua que era psicóloga. Ela havia feito algumas sessões, achando que era apenas para se adaptar à nova vida. Agora percebia. Diego havia descoberto sobre sua depressão antiga e silenciosamente providenciado o tratamento. Havia mais. Receitas médicas que ela nem sabia que precisava. Vitaminas específicas para sua anemia, até mesmo o nome do obstetra que os acompanhava na gravidez. O melhor especialista em gestações de risco de Minas Gerais, escolhido porque Diego havia descoberto que ela tinha histórico familiar de complicações na gravidez. Cada coincidência em suas vidas havia sido cuidadosamente planejada. Não por obsessão ou controle, mas por um amor tão profundo que se manifestava como necessidade obsessiva de proteger e cuidar. Meu Deus, ela sussurrou, as lágrimas fluindo. Ele não estava me controlando. Ele estava me salvando. Naquela madrugada, Camila tomou sua decisão. Mas antes de voltar para casa, havia algo que precisava fazer. Camila chegou à fazenda na manhã seguinte, mas não foi direto para casa. Em vez disso, pediu para Rosário pará-la na escola que funcionários haviam construído para os filhos dos trabalhadores rurais, uma das muitas obras de caridade de Diego. Era lá que ela o encontrou, sentado sozinho em um dos balanços do parquinho, olhando para o horizonte. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Diego? Ele se virou, e Camila viu que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Camila, você voltou. Voltei. Para buscar mais coisas? Para conversar. Diego se levantou lentamente, como se tivesse medo de fazer movimentos bruscos. Eu não sei o que dizer. Desculpas não parecem suficientes. Não são, ela concordou, fazendo-o encolher visivelmente. Mais explicações talvez sejam. O que você quer saber? Camila tirou alguns documentos da bolsa, os relatórios sobre as instituições de caridade, os dossiês sobre crianças ajudadas,
tudo o que havia lido na noite anterior. Quero que você me explique isso tudo, com detalhes, sem mentiras. Diego olhou para os papéis, surpreso. Você leu sobre as doações? Li sobre tudo, sobre Ana Clara e a boneca que você mandou fazer igual à que ela perdeu. Sobre o menino do hospital de Contagem que precisava de cirurgia cardíaca e, misteriosamente, apareceu um doador anônimo para custear. Sobre as 15 famílias que você tirou da miséria, sem elas saberem que foi você. Camila. E li sobre mim também. Sobre o tratamento psicológico que você custeou sem eu saber. Sobre o obstetra especialista que você escolheu porque descobriu o meu histórico familiar. Sobre cada vitamina, cada cuidado médico, cada detalhe da minha saúde que você investigou para poder me proteger. Diego ficou em silêncio por um longo momento. Você acha que isso justifica o que fiz? Não justifica. Mas explica. Ela se aproximou dele. Diego, você não me investigou por obsessão. Você me investigou por amor. Da mesma forma que investigou centenas de outras pessoas para poder ajudá-las melhor. Isso não muda o fato de que violei sua privacidade, manipulei sua vida. Não. Você salvou minha vida. Camila segurou suas mãos. Diego, você se lembra do que eu era quando nos casamos? Uma jovem deprimida, sem perspectivas, sendo chantageada emocionalmente por parentes que me viam como fardo. Você não me comprou, você me resgatou. Mas eu deveria ter te contado. Deveria. E por isso ainda estou magoada. Ela tocou seu rosto. Mas entendo por que não contou. Você sabia que eu me sentiria constrangida, que acharia que estava em dívida com você. Você nunca esteve em dívida comigo. Quem está em dívida sou eu. Com quem? Com você. Por me ensinar a amar, por me dar uma família, por transformar minha vida vazia em algo com significado. Camila sentiu os bebês se mexerem em sua barriga, como se estivessem reagindo à emoção do momento. Diego, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Todas essas crianças que você ajudou, você via seu próprio passado nelas? Ele assentiu, as lágrimas começando a fluir. Cada criança abandonada era eu, aos 8 anos. Cada família destruída era a minha. Cada jovem sem perspectivas era... Ele parou. Era eu? Era você. E eu não podia salvar meu eu criança, mas podia salvar você. Podia salvar todas elas. Camila começou a chorar também. Oh, Diego, você carregou tanta dor sozinho? Não sozinho. Desde que você chegou na minha vida, divido tudo com você. Mesmo as mentiras? Ele baixou a cabeça envergonhado. Mesmo as mentiras. E me arrependo tanto. Diego, olhe para mim. Quando ele levantou os olhos, ela continuou. Eu te perdoo. Como? Depois de tudo que fiz? Porque aprendi uma coisa nesses dias longe de você. Aprendi que o amor não é perfeito. O amor é 2 pessoas imperfeitas escolhendo lutar juntas pelos mesmos sonhos. Camila, você cometeu erros graves. Mentiu, manipulou, violou minha privacidade. Mas fez tudo isso por amor genuíno, não por malícia. E isso faz toda a diferença. Diego a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse desaparecer novamente. Eu prometo que nunca mais vou mentir para você. Sobre nada. E eu prometo que vou tentar entender que seu jeito de amar é intenso. Que você demonstra amor cuidando obsessivamente das pessoas. Você vai ficar? Vai me dar uma segunda chance? Diego! Ela sorriu através das lágrimas. Eu não estou te dando uma segunda chance. Estou escolhendo lutar pelo nosso primeiro amor verdadeiro. Eles se beijaram ali mesmo, no parquinho da escola, enquanto o sol nascia sobre a fazenda. E naquele momento, Camila sentiu uma dor forte na barriga. Diego! Ela ofegou. Acho que chegou a hora. Hora de quê? Dos bebês. Estou entrando em trabalho de parto. O rosto de Diego ficou branco. Agora, aqui. Aparentemente, nossos filhos também não querem esperar mais para conhecer o pai deles. E enquanto Diego corria para buscar o carro, gritando instruções para todos os funcionários da fazenda, Camila sorriu. Seus filhos nasceriam no dia da reconciliação dos pais, um símbolo perfeito de que algumas famílias, mesmo começando de forma conturbada, eram destinadas a serem eternas.
O hospital de Belo Horizonte nunca havia visto um pai tão nervoso quanto Diego. Ele não parava de andar pelo corredor da maternidade, questionando médicos, enfermeiras e qualquer pessoa de jaleco que passasse por perto. Ela está bem? Os bebês estão bem? Por que está demorando tanto? Senhor Almeida, Dr. Maurício saiu do quarto com um sorriso. Sua esposa está em trabalho de parto normal, mas são gêmeos. Pode demorar um pouco mais. Quer entrar para ficar com ela? Posso? Ela está pedindo por você. Diego entrou no quarto para encontrar Camila na cama, conectada a monitores, mas sorrindo apesar da dor das contrações. Como você está? Ele perguntou segurando sua mão. Ansiosa para conhecer nossos filhos, ela respondeu. Diego, você está bem? Parece que vai desmaiar. Estou apavorado, ele confessou. E se algo der errado? E se eu não souber ser um bom pai? Você vai ser o melhor pai do mundo, ela garantiu, apertando sua mão durante outra contração. Você já provou isso cuidando de centenas de crianças que nem conhecia pessoalmente. 3 horas depois, Miguel Almeida veio ao mundo, seguido 15 minutos depois por Helena Almeida. 2 bebês perfeitos, saudáveis, que fizeram Diego chorar mais do que Camila. Eles são perfeitos, ele sussurrou, segurando Miguel enquanto Camila amamentava Helena. São a coisa mais linda que já vi na vida. Depois de mim, espero. Camila brincou exausta, mas radiante. Vocês 3 são minha vida inteira. Vera chegou ao hospital 2 horas depois, carregada de presentes e lágrimas de alegria. Meus netos, oh, são lindos demais. Quer segurá-los, vovó? Camila ofereceu. Vera pegou Helena no colo, cantarolando baixinho. Sua bisavó Benedita teria ficado tão orgulhosa, ela disse para Diego. Ela sempre soube que você seria um pai maravilhoso. Nos dias seguintes, a fazenda se transformou em um centro de celebração. Funcionários vinham conhecer os bebês, trazendo presentes feitos à mão e bênçãos sinceras. A casa se encheu de flores, cartões e o som constante de choro e risadas de bebês. Não consigo acreditar que eles são nossos, Diego disse uma noite, observando os gêmeos dormindo no berço duplo que havia mandado fazer especialmente. São sim. E vão crescer sabendo que são amados incondicionalmente. Camila, Diego se virou para ela. Posso te pedir uma coisa? Claro. Quero contar para eles, quando crescerem, toda a verdade sobre como nos conhecemos, as partes boas e ruins. Por quê? Porque quero que saibam que o amor verdadeiro às vezes nasce de situações imperfeitas, que pessoas podem cometer erros graves e ainda assim serem dignas de perdão. Que família não é sobre começos perfeitos, mas sobre escolher ficar juntos, apesar das imperfeições. Camila sorriu. Eles vão se orgulhar da nossa história. Mesmo das partes onde papai foi um stalker obsessivo, especialmente dessas partes. Vai ensinar a eles que até os erros podem ter motivações nobres. 6 meses depois, na comemoração do primeiro aniversário de casamento real deles, Camila fez um anúncio inesperado durante o jantar. Diego, você se lembra da escola que planejamos? A escola infantil aqui na fazenda, claro, por quê? Bem, encontrei o terreno perfeito, contratei os arquitetos e já começaram as obras. Diego quase derrubou o copo de vinho. Sério? Sério. E tem mais. Consegui parcerias com 3 universidades de pedagogia para estágios supervisionados. A escola vai ser um centro de referência em educação infantil. Camila, isso é incrível. Quando planejou tudo isso? Nos últimos meses, enquanto você estava ocupado sendo o melhor pai do mundo, Diego se levantou, pegou-a no colo e girou, fazendo-a rir. Você é extraordinária. Como consegui tanta sorte? Não foi sorte, ela corrigiu tocando seu rosto. Foi destino. O universo sabia que 2 pessoas machucadas precisavam se encontrar para se curar juntas. E você acha que estamos curados? Camila olhou ao redor, para os bebês dormindo nos braços de Vera, para Rosário cantarolando enquanto arrumava a casa, para os funcionários que se tornaram família escolhida, para Diego que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Acho que estamos completos, finalmente. Senhora. Almeida, Diego disse solenemente.
Aceita passar o resto da vida sendo amada obsessivamente por um fazendeiro que não sabe demonstrar amor de forma normal? Senhor Almeida, ela respondeu no mesmo tom. Aceito passar o resto da vida ensinando esse fazendeiro que amor verdadeiro é construído dia após dia com verdade, paciência e perdão. Eles se beijaram enquanto o sol se punha sobre a fazenda, selando mais uma promessa de amor eterno. E ali, naquele momento perfeito, ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor de suas vidas, mas a família que sempre sonharam ter. 2 anos depois, enquanto observavam Miguel e Helena brincando no jardim da escola que construíram juntos, rodeados de dezenas de outras crianças que agora tinham a chance de um futuro melhor, Camila se recostou no ombro de Diego. Você sabe o que mais me impressiona na nossa história? Ela perguntou. O quê? Que começou com você tentando me salvar, mas no final, nós nos salvamos mutuamente. Diego beijou o topo de sua cabeça, observando as crianças correrem livres e felizes. E agora estamos salvando outras pessoas também. Exatamente como deveria ser. E assim, o que começou como um casamento forçado se transformou na mais pura história de amor, provando que às vezes o destino escreve os finais mais belos nos começos mais improváveis.